Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe, porque desta forma a gente vai trazer muitos convidados especiais com temáticas maravilhosas e toda semana com muita novidade. E hoje nós temos a presença maravilhosa da Michele. Michele, gratidão por ter vindo. Vindo não, Oh, né? Por ter eu que aceito. agradeço o convite. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. É muito bom Agradeço ter o você aqui, convite, é uma Michele. honra estar aqui com vocês. Eu Ai, que isso é muito bom. agradeço. É E aí, muito bom estar meninas? aqui com você. Michele, a gente sempre começa o nosso podcast pedindo para o entrevistado contar um pouco da sua história, mas Tá. principalmente o movimento da sua alma, o que te levou a estudar as terapias integrativas, a estudar o que você faz, porque a sua alma te Uhum, chamou para isso. E aí você já vai contando um pouco entendi. do que você faz também. Combinado. A minha formação inicial é dentro da fisioterapia. Eu terminei minha faculdade em 2011. Não sei te datar quando eu decidi a fisioterapia, mas ela sempre esteve muito presente, na minha decisão. Eu sempre falei que queria ser. Eu acredito que tem a ver, assim, com um episódio que aconteceu com meu pai. Meu pai teve um acidente doméstico e ele machucou muito feio o dedão. E aí foi para o hospital e um dos médicos que atendeu ele falou assim: não tem mais o que fazer, vamos amputar. E aí veio um outro médico e falou assim: não faz sentido, a gente tem que lutar ao máximo, porque o polegar é o principal da mão. Então, se ele perdeu hoje o polegar, ele fica sem movimento. Eu acho que eu era muito pequena e aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, desde muito pequena, eu já falava: eu quero fisioterapia, vou fazer fisioterapia, coloquei fisioterapia e nunca nem, assim, tive outra dúvida do que escolher. Então, eu ia, vamos em feiras de profissão. Eu já sabia que eu ia na físio. E aí, quando eu estava na faculdade, eu comecei a conhecer todas as áreas e me encantei muito pela dermato. Aí eu até cogitei, falei, acho que vou sair e fazer estética. Aí meu pai ainda falou assim, mas espera, porque vai que você não gosta, o curso de estética é um curso muito focado, dentro da fisioterapia você tem muitas áreas, você consegue dar um cuidado mais integral. E aí eu fiquei, terminei, me formei e logo comecei a especialização em dermato. Comecei a atender, aí eu via os distúrbios, né, os estéticos, que é o que mais incomoda as pessoas e tudo mais. E aí eu via a melhora, mas meu paciente não via. Daí eu falei, gente, não é possível. Tem que ter alguma coisa por trás disso. Por que que a pessoa não vê? E aí eu comecei a entender um pouco do que o seu interior reflete no seu exterior, na forma como você se vê. E aí comecei a pensar e tudo mais, aí conversando em casa, falei, bom, vou seguir então pela área da saúde e bem-estar. Aí cheguei lá no teatro, falei, assim, vou fazer reflexologia, porque, né, massagem no pé, todo mundo gosta, interessante e tal. Deitei para fazer, aí a pessoa falou assim, essa área aqui tá estranha. A professora falou, normalmente é distúrbio disso, 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 daquilo. Eu falei, nossa, sou eu. Eu quero isso, vou começar a estudar isso aí. Gostei muito dessa visão. E aí que eu comecei a conhecer a medicina chinesa. Então, assim, qual a emoção que você tem no seu corpo? Como isso afeta o seu metabolismo? Como isso afeta a sua vida? Qual o seu padrão vibratório? E aí eu comecei a desenvolver esse caminho, comecei a fazer um monte de curso, assim, aparecia curso de final de semana, eu ia, comecei a consumir muito conteúdo, terminei a especialização de dermato, comecei a especialização em acupuntura, aí, como diz uma amiga nossa, que, né, estuda mapa astral, o meu ascendente é gêmeos, os gêmeos não conseguem ficar parado, então, assim, não tá suficiente, quero continuar estudando. E aí fui buscando, 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 descobri a naturopatia, que também foi uma coisa muito de encontro, que para mim sempre teve muito presente a natureza, essa questão da nossa conexão. Então, continuei indo nessa. E aí, o ano passado, eu falei, eu acho que eu quero voltar um pouco para a estética. E aí, fui fazer, aí terminei minha quarta especialização, que é em cosmetologia e estética. Então, hoje eu já, porque o que eu queria? Eu queria falar assim, a pessoa tem este problema. Então, o que que eu vou estudar? Eu vou estudar a parte dela energética, eu vou ver quais são as partes que ela precisa harmonizar, como as questões naturais podem fazer,
e como aquilo afeta a visão dela de si. Vai falar assim, bom, então assim, por que que tem uma espinha no queixo? Por que que tá com uma acne? Por que o cabelo tá oleoso? Por que que a unha tá quebrando? O que que eu posso usar? Eu posso usar um óleo de melaleuca? Eu posso usar um óleo de girassol? Eu posso associar isso com os conhecimentos da acupuntura? E aí é assim que eu tô há 10 anos estudando e atendendo, né? Tipo, não consigo parar. E é isso, aí cheguei nesse lado integrativo dessa forma, assim, acho que a gente é muito mais emoção do que corpo. Se eu tenho uma emoção estável, uma emoção que eu consigo lidar, que eu consigo absorver, que eu consigo acolher, o meu corpo recebe de outra forma, né? Se eu não posso estar sempre com o copo muito cheio, porque daí vai transbordar e o meu corpo vai falar assim, chega, né? Tipo, não dá. Naquela hora que a gente pede socorro, né? Então, acho que eu comecei a ter essa visão mais integral, assim, com a acupuntura, né? Esse cuidado da alma, assim, acho que é isso. Quem começa nas terapias integrativas não para mais de estudar, né? Porque sempre tem Não alguma coisa para. que agrega, né? Eu estou vendo aqui o Sempre, seu porque daí, currículo, assim, né? E dá para entender, porque o meu também não é muito diferente. A gente é sempre tem muito alguma coisa, extenso, né? né? E sempre uma coisa complementa a outra, né? Uhum, Você tem bastante aprofundamento na acupuntura, né? Não é isso? E fala um é pouquinho para a isso. gente sobre a radiestesia, como é que ela entrou na sua vida. É, fazendo um curso de acupuntura, assim, conversando, eu aprendi muito nesses momentos de comunhão, assim, eu estava sentada ainda. Eu estava fazendo um curso de o pulso tornozelo, né, que é um diagnóstico rápido, é muito Uhum. efetivo, assim. E aí a Silvia falou assim: Ah, mas se você gosta dessas coisas, faz o curso de radiestesia. Daí eu falei, mas o que é isso? Daí ela fez, é um curso assim, 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 tal, não sei o que. Eu falei, quero isso aí também, vamos atrás. Aí já me inscrevi, já comecei a pesquisar, já comecei a ler, aí radiestesia terapêutica, radiestesia cabalística, radiestesia não sei o que, assim, são várias, cada pessoa vai estudando, vai chegando, vai desenvolvendo sua técnica, mas a matriz é a mesma, né? Então, como eu já acreditava muito na onda energética, eu falei, bom, por que não, né? A gente é energia, então, por que que não fazer a distância? Porque até então na minha cabeça não tinha como, né? Aí quando Sim. virou a chave, eu falei, caramba, se a acupuntura toda ela é energética, por que não conseguir mandar o tratamento, né, tipo, de um lado para o outro? A gente tem a bioinformação, então como que não chega? Claro que chega. Sim. Mas você É consegue como acessar nos as florais, né? pessoas de outra forma, né? Como Exatamente. nos florais, tem vários sistemas. E assim, cada um Uhum. se identifica com um e se aprofunda. Tem pessoas que trabalham com vários. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um só, mas tem pessoas que gostam de trabalhar com vários. E não tem floral ruim, né? Tem o que você se Não, depende da identifica, sua. né? Exatamente. Do seu momento. Às vezes, no momento da sua vida, você tá no de bar, no outro momento, você tá no outro momento, você vai agregar com fito. Eu já tive paciente que Sim. chegou para mim: Ó, essa fórmula era floral com fito, funciona? Eu falei: Se o seu terapeuta considerou que sim, o que que você achou? Ah, foi bom para mim naquele momento. Eu falei, então, agora vamos analisar que sua energia já mudou, né? Então, tem Uhum. fórmulas prontas, tem fórmulas personalizadas. Acho que o que eu falo muito é isso, assim, faço uma sessão, vejo o quanto isso funciona para você, porque às vezes a minha expectativa é diferente da sua. Então é muito difícil Uhum. falar assim, ah, quantas sessões vai funcionar? Depende do quanto você vai receber, do quanto você vai perceber. Porque às vezes a Mas eu gente acho que o analisa que papel do dá super, né? terapeuta também é fazer com que a pessoa consiga enxergar o que que mudou. Eu sei porque quando eu Sim. fiz a minha primeira consulta, né, Uhum. com a minha terapeuta de florais, eu falei, nossa, a primeira fórmula foi maravilhosa, mas a segunda eu achei que não teve mudança nenhuma. E aí ela falou assim para mim, eu me lembro exatamente, isso foi em 2005. E aí ela falou assim, tá, mas como você reagiria nessa situação? Aí eu falei, eu reagi diferente. E nessa? E nessa? E nessa? Então, assim, às vezes a própria pessoa não consegue enxergar e o Não, a terapeuta, maioria. ele vai te Uhum. falando, ah, mas olha aqui, Sim. você já está diferente nisso, nesse ponto, naquele. Então, às vezes, para o paciente, para o cliente,
ele não consegue enxergar, e cabe a gente direcionar, né? Falar o quanto ele mudou, a forma dele enxergar aquilo, né? Porque vai abrindo realmente uma consciência, né? Para a pessoa ver que realmente teve uma evolução. Em geral, no primeiro em que ele se encantou com aquilo, ele realmente vê, nossa, adorei. Mas no segundo eu achei que não era tão legal assim, Exatamente. Eu né? falo, mas é uma coisa assim que eu gosto de explicar, e porque lidar com a expectativa do outro é uma responsabilidade Verdade. muito grande. Então eu falo assim, naquele momento você estava no auge, porque se você não tivesse no auge do seu estresse, você não ia procurar ajuda. Então a gente Exatamente. coloca ali o seu pior momento, né? Que também é uma raiz da física, porque não sei se você já fez 0 a 10, como é que tá a sua dor? 10 é sua pior dor, 0 nada. Então assim, eu acabei adaptando essa escala de É 0 a verdade. 10 para aquele momento. Então eu falo assim, a gente vai começar aqui, tratou aqui. Então você teve né, aquele estresse que estava muito alto começou a descer. Aí a pessoa sempre fala isso para mim. Ai, da primeira à segunda já não foi igual. Sim, mas você estava no mesmo nível de estresse ou você estava menos? Exatamente. Aí a pessoa fala assim, eu estava menos. Eu falei assim, então, a ideia é que você nunca mais volte ao teu nível de estresse, a ficar tão desequilibrado a nível de Sim, você não saber que rumo que você vai tomar, sabe? Então, eu vou sim, falando assim, a gente vai fazendo, vai diminuindo, vai diminuindo. Não é que está fazendo menos efeito, mas vai começar a funcionar de outras formas. Você vai ver com mais leveza, sabe? uhum, E aí o negócio que eu gosto muito de falar também é que toda terapia, ela não busca resolver os seus problemas, ela busca que você tenha paz para você resolver os seus problemas. Não tem como eu virar e vender que, nossa, eu vou resolver sua vida. Não vou, porque sim. se fosse isso, a gente já não estava mais nem aqui. Mas a gente vai caminhar e vai trilhar juntos para você virar e falar assim, essa é uma guerra que eu quero lutar ou não, essa é uma guerra que eu vou deixar passar. Então, assim, como que você vai lidar com os seus problemas, que é exatamente o que a sua terapeuta fez. Como é que Sim. você está hoje? Como, né, é a sua pessoa hoje diante desses desafios? Então, eu gosto muito de falar assim, nunca vai ser igual a primeira. A primeira você vai amar, vai sentir. Sim. E da mesma forma também que eu deixo a pessoa muito livre. Eu gosto assim, que ela receba primeiro para ela falar assim, ei, como é que você sentiu? Achou que vale a pena? Achou que é legal? Porque, igual eu falei assim também, como não é uma coisa palpável, por exemplo, na fisioterapia tem lá, 10 sessões, a pessoa entra com gesso e sai sem o gesso, eu consigo ver. A pessoa travou com dor Sim. nas costas, eu consigo ver que ela voltou a lavar o quintal, sabe? Que assim, são Uhum. pequenas conquistas. Agora, quando a gente trabalha à distância, é o bem-estar. Que aí depois eu Sim. falo assim, se você não conseguir perceber, conversa. Observa, você deita, você dorme ou você desliga? Aí a pessoa fala, como assim? Você deita, você fica pensando no dia, eu apago. Mas aí no outro dia você acorda descansado ou você acorda mastigado? Mastigado. Então você não dormiu, seu corpo apagou, seu corpo não tinha Sim. mais condições de ficar ligado. Então você não dormiu, você não teve uma qualidade, você não teve as 4 fases do sono, você não teve um sonho legal, você não teve, né, aquele acordar, aquele despertar. Você fala assim, bora para mais um dia. Você fala assim, que saco. Então, acho que esses pequenos detalhezinhos, assim, às vezes eu também vou Sim. conduzindo. A pessoa fala assim, eu quero uma radiestesia porque eu tô travada das costas. Aí você fala, tá bom, vamos fazer. Aí a pessoa, qual é o conflito das costas? O conflito das costas é esse, então vamos começar a Uhum. tratar. Melhorou das costas? Não. Não. Mas será que eu dormi melhor? Um ponto positivo. Eu falei, bacana. Nossa, no meu trabalho rendeu bastante. Outro ponto positivo. Tá tendo dor no estômago? Não, não tô. Eu falei, então, gente, você está tão focada É. A nas intenção costas da que você não gente ter consegue. esses podcasts aqui é exatamente isso, a gente falar Uhum. e dar exemplos de como você está dando, como eu estou dando, para as pessoas entenderem que é uma evolução. Em geral, as pessoas Exato. procuram a gente quando elas estão no No limite. máximo. E Exato. aí depois acha que resolveu aquilo, não precisa mais voltar. E, na verdade, é uma evolução Não. e é o bem-estar, né, Uhum. linear, né? Exato. É uma condição que você vai, né, vai evoluindo mais lentamente, né? Uhum. Então, assim, é bom a gente falar isso aqui para as pessoas entenderem o quanto elas evoluem e elas nem percebem, porque elas já É, saíram daquela, né, sim, da daquela crise, parte. da aflição, né? Então, assim, depois
Às vezes as pessoas ficam um tempo, melhoram, aí passam um tempão e depois voltam. Ah, é porque eu queria Toda fazer de desregulada, né? novo. Dá para você fazer de Aham. uma forma. E na verdade não é. Então, a gente falar aqui sobre isso Uhum. de uma maneira mais tranquila, né? Para que as pessoas Sim, entendam que quando a gente fala que é bom manter o sim. tratamento, não é para a gente, Eu né? É para a própria concordo, pessoa, né? eu concordo. Porque às E vezes você assim, pega a pessoa. Desculpa, continua. não, não, desculpa eu, pode falar. Eu fico pensando assim, da forma que você fala assim, um exemplo prático disso é, às vezes a pessoa vira e fala assim, ah, eu melhorei, aí parou. Aí depois, quando ela volta, ela já tá num outro momento da vida dela, ela já Exatamente. tá num outro momento de conexão com ela já experimentou, assim, como eu poderia dizer? Eu nunca fiz nenhum tratamento integrativo, eu vou e faço, ou sei lá, gosto dos florais, aí eu melhorei dos florais. Aí, de repente, dali 2 anos, você já tá com outras pessoas, com outro emprego, às vezes com outro relacionamento, em outra casa, em outro. Então, não tem como eu virar e falar assim, ah, eu sempre tenho essa fórmula, né? Tipo, É, não tem como. Então, assim, você tá é num o outro momento. momento, né? É o momento da pessoa que a gente vai Uhum, avaliar e não repetir exatamente. fórmula, né? Se fosse repetir fórmula, seria muito fácil, né? Seria, nossa, seria super É, fácil. seria uma receita de bolo, né? A gente Então, evolui é tão assim. fácil, né? Tipo, ai, olha, eu tô aqui para aprender com, né, com as pessoas, com as conexões. É dessa forma que vem. O meu marido fala assim, muito brincando sempre, ele falou assim, que também é uma coisa que a minha cunhada fala assim, gente, é uma construção. Você tem que ir, porque como ela mexe muito com essa parte emocional, então, tipo, eu gosto muito de colocar a fórmula do floral, explicar o que cada floral faz, porque daí, por exemplo, eu trabalho muito com a questão do medo, então, assim, né? Você vai deixando de ter medo das coisas, você vai saindo daquele medo paralisante, mas isso é uma construção, como a gente estava conversando, é uma construção. Às vezes a pessoa fala assim, meu marido falou assim, mas quanto tempo você tá com essa dor? Ah, uns 8 anos. Ele falou, mas isso aqui que a Michelle resolveu em uma hora? Ele falou, não, não dá, né? Tipo, vamos. Com Se fosse fácil certeza. assim, eu queria ter esse dom, né? Tipo, estralou, acabou, mas estamos evoluindo ainda para Sim. isso, né? É uma construção de uma nova personalidade, de aquilo que te incomoda, assim. Eu tava falando essa semana isso. Não é que os seus traços de personalidade são ruins, mas a partir do momento que você não gosta ou que eles te fazem mal, a gente precisa sentar e reorganizar. Então, assim, eu sou assim, isso te faz mal? Não. É. Então, vive sua vida. Me faz. Eu brigo com as pessoas, eu tenho muita raiva, não sei de onde vem a raiva. Eu falei, então, vamos sentar e vamos tratar e vamos melhorar. Por que que a gente não pode conviver em paz com todo mundo, né? Eu E penso muito. assim, é legal porque tem tantas ferramentas legais, né? Tem tantas ferramentas bacanas. Então, assim, a intenção da gente aqui com os podcasts é trazer o máximo de técnicas possíveis para que as pessoas conheçam e se Uhum. identifiquem. Então, assim, a minha pergunta é, por que que você se identificou tanto com a hebraica? Porque, assim, ela não é muito comum da gente encontrar, né? A gente encontra a radiestesia, mas mais a tradicional, né? O que que te encantou nela? Olha, que era que a gente estava conversando antes, né? Dentro da minha cabeça, assim, de cientista, né? A formação dentro da fisioterapia, é, eu gosto muito de ir na raiz. E aí eu tive a oportunidade de fazer a hebraica com o CC Enomoto, que foi quem desenvolveu. Então, eu tenho uma admiração enorme, assim, porque ele ensina com tanto carinho e com tanto amor e com tanta facilidade, assim, é uma coisa que eu falei, assim, eu já fiz tanto curso, eu sou apaixonada por curso, eu faço muito curso, e tem curso que eu vou, eu passo dias, eu saio, meu marido falou assim, legal, bacana, eu falei, não consegui absorver. E com ele não, assim, então assim, a maioria, você pode, né, das coisas que eu te mandei, que são as coisas que eu gosto, muito é dele por conta disso. Porque eu acho que a visão dele, a simplicidade dele de passar as coisas é um negócio que eu não tinha visto antes. Porque, assim, dentro do meio acadêmico, às vezes tem muito ego. Então, a pessoa, eu fiz Uhum. com fulano de tal. Bacana, você aprendeu? Ah, né? Então, assim, sabe? Tipo, eu gosto assim disso, sabe? É a mesma coisa, assim, as pessoas falam assim, é tão legal assim que a gente senta e você começa a falar, e começa a explicar, e começa a desenvolver, e você vai enredando, né? Meu marido fala assim, é muito diferente quando você tá sentado com você, porque você sempre vai virar e falar assim, pensa nisso, pensa em tal coisa, pensa nisso aqui, porque você gosta, assim, de abraçar, né?
E eu acho que a radiestesia hebraica para mim foi isso, foi a leveza de chegar, analisar, resolver, enviar o tratamento, acabou. Tipo, depois eu faço análise energética, é legal complementar? A pessoa vai receber esse tratamento legal? Vai, então vou enviar desse. Ou não, ou tem dia que é só hebraica e tipo, sabe assim, ou precisa de um reforço nisso, acho que o floral ajudaria, acho que o cristal ajudaria. Olha, tenta aí achar na sua cidade um óleo de lavanda, você vai usar dessa forma, porque eu também gosto muito do aroma, acho que Também aroma, gosto. ela conecta muito com toda a sua vida, sempre tem um cheiro de infância, sempre tem um cheiro de casa de mãe, de casa de vó, de família, e aí você fala assim, é isso. Ou às vezes até o gatilho, né? Tipo, não posso sentir tal cheiro. Então, acho que essa memória do cheiro é tão importante e a aroma ela é muito harmoniosa, muito gostosa. É difícil você falar assim, alguém que fala, Mexe com um dos eu... sentidos, né? Uhum, exatamente. Então, assim, ela pode ser, se você fizer direitinho, assim, e aroma foi um negócio que eu comecei a estudar. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade também, né? Quando eu fui fazer naturopatia, que eu tive aula com a professora de fito, é uma farmacêutica também incrível. Ela falou assim, gente, não tem segredo. O remédio ou ele é mineral, ou ele é animal, ou ele é vegetal. Ele saiu da terra e ele vai voltar para a terra. Pode ser uma coisa sintética? Pode, mas a origem dela é de onde? É da terra. Então, isso que me conectou mais. Então, assim, eu tenho que ter uma responsabilidade de aroma, por exemplo, eu tenho que saber o que que meu paciente usa, eu tenho que saber tudo Sim. isso. E às vezes o negócio, mas é só passar um cheirinho. Não é isso. Vamos, né? Vamos voltar aqui que a gente tá, né, em 2024, 2023, então assim, não é só fazer as coisas dessa forma assim, né? Então, tipo, eu gosto de agregar, daí usa esse, você vai usar nesse momento, porque daí aí você vai agregando, né? Precisa Ó, o de uma reloginho da minha orientação, né? Porque exato, às não vezes a é? pessoa olha na internet e ela não e ela faz as coisas erradas e acha Uhum, que não tive resultado, porque não teve a exato. orientação certa, né? Então, Sim. assim, eu também trabalho com radiestesia, mas eu conheci a radiestesia hebraica através da Caco, né? Várias vezes ela tratou a gente, né? Sempre com muita competência, tratou a mim, tratou o Dinete, Uhum. tratou meus bichinhos, No né? período da pandemia, foi uma ajuda em todos os Nossa, sentidos. Então, ótimo, ótimo. né? É, foi maravilhoso, assim, sempre que a gente precisa, ela está sempre aqui para socorrer, é nosso pronto-socorro. E aqui, para quem não conhece, eu coloquei aqui uma homenagem para Michele e para Caco, do pêndulo, né? É assim que chama? O São os pêndulo da pêndulos. Hebraica? Uhum. Então, para quem não conhece, está aqui. Aí você pode falar um pouquinho, você e a Caco podem falar um pouquinho Posso, sobre esses claro. pêndulos, o que que é, como é que é? Eu São deixo. pêndulos de madeira. Quer falar, amiga? Pode falar, fica à Não, vontade. não, eu deixo com você, porque você tem mais propriedade, tem mais conhecimento. Então, vou Porque, mais próximo do sensei, então. é, ó, Nada, eu você faz sou muita coisa. muita coisa maravilhosa. É, os pêndulos da hebraica, ele é roliço, ele é desse jeito, ele tem dois frisos em cima, uma cordinha flexível. Outros pêndulos, daí são várias ideias, né? Tem pêndulos de outras formas, aí tem pêndulo emissor, tem pêndulo, que aí são a radiestesia mais tradicional. Esse Uhum. da hebraica, ele é usado, ele é um pêndulo só. Então também isso foi uma coisa que me deu assim agilidade de tratamento. Então, com o mesmo pêndulo eu vou analisar, com o mesmo pêndulo eu vou emitir o tratamento. Então, assim, aí a gente coloca as etiquetas, cada etiqueta vai ter uma inscrição em hebraico, né, daquela energia que eu quero enviar. Então, você faz a análise, detectou quais as questões você precisa limpar, faz a limpeza energética do campo da pessoa e depois faz a emissão de novas energias. E é isso, sabe assim, tipo, tranquilo. Isso que é Sim, legal. é simples e direto. Exato, daí É, assim, é legal, assim, mas às vezes, gosto de estar conversando, tem muita técnica, às vezes, assim, que você vai ajustando. Quando você vai ver, tipo, você já meio que perdeu ali a base, né? É, São tantos passos, assim, para você fazer, então, assim, às vezes eu uso a radiestesia tradicional, então eu gosto dos gráficos, às vezes eu uhum, analiso, precisa ser este gráfico agora para esse momento para a pessoa, sim. mas, Uhum, assim, sempre eu faço hebraica. Posso ajustar? uhum. Pode. Vai agregar? Vai. Então eu vou, analiso e faço. Mas hebraica é show de bola.
Vai, É porque resolve. é pouco conhecida, né? Então, assim, uma das coisas que a gente já estava querendo te trazer há algum tempo, né? É para falar com a Caco também, né? Vocês duas falarem a respeito, porque a gente conhece o efeito, mas a gente não Uhum. conhece, né, como vocês chegaram até ela, né? E isso é legal a gente conhecer também, né? Do quanto é poderosa, né, a técnica. Sim. Isso. Eu E acredito muito na simplicidade das coisas, sabe? Às vezes eu acho que, igual eu tô falando assim, de ego, às vezes tem algumas pessoas que vão colocando, e vão colocando, vão colocando, às vezes no sentido de agregar valor, mas aí parece que mistura tudo, sim, daí parece que você não consegue ter clareza daquilo. Então, assim, eu falo, às vezes você faz muita coisa e você não consegue nortear o que que te ajudou. Também Sim. tem isso, sabe? Então, assim, vamos com calma, né? Veja, igual eu falo assim, eu gosto de conversar e a pessoa receber para ela ver também, porque é muito fácil ver pelos meus olhos, né? Os meus olhos são apaixonados, então como é que eu vou falar? Tipo, Sim. a minha vida mudou totalmente com a acupuntura, eu sou outra pessoa, eu consigo falar mais, eu consigo me socializar mais, eu tenho uma timidez ainda muito intrínseca, eu sou virginiana, então é muito toque, é muito. Tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, por quê? Porque eu quero. Então, assim, sabe, essa flexibilidade a acupuntura me trouxe. Então, assim, às vezes, quando eu vejo assim, eu tô muito irritada, tipo, para, pensa, é seu, não é, vamos fazer os tratamentos, vamos limpar. Sou eu que estou emanando, eu estou pegando meu paciente, eu não estou pegando do lugar. Então, tudo isso, assim, as técnicas de radiestesia me abriram um leque, né? Tipo, eu passei por algumas situações da minha vida que hoje, assim, se eu não tivesse essa maturidade, eu ia ficar muito assim, tipo, não sei o que que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, isso me inspirou mais, assim, me fez ficar mais apaixonada. E, igual eu falei assim, é muito fácil, é muito fluido. Quando você pega, assim, vocês sabem, vocês já estudaram coisas assim que tem hora que não vai, sabe? Você estuda, 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 você fala assim, mas não entra na minha cabeça. Porque ali você não identificou, sua energia não bateu e tudo bem. Outra pessoa que pode estudar pode Sim. amar e vai falar daquilo daquela forma muito rápida, muito fácil, muito fluida para ela. Na minha cabeça não fez sentido. Então eu vou seguir para caminhos que eu gosto. E aí a radiestesia para mim foi um divisor de águas, né? E assim, uma coisa que eu queria deixar clara aqui, é que eu falei assim, simples e direto, mas assim, o simples é assim, na rapidez com que vocês fazem, só que é Exato. muito tempo de estudo, né? Então É. é simples para quem sabe, né? Para quem não Uhum. sabe, né, vai ficar, né, sem saber o que fazer. Às vezes a gente consegue fazer alguma coisa rápida e a pessoa acha que é muito fácil, né? Aham, Se a tem gente for muito, né? olhar, não é porque a gente Não. já vem estudando há muito tempo. Isso em Uhum. todos os trabalhos de todas nós aqui, né? Então, assim, É, eu faço muito rápido algum tipo de trabalho, mas é porque eu estudei, passei muito. fins de semana, assim, Aham, né? Estudando, exato. noites em claro estudando. É rápido porque eu já sei, né, Uhum. onde eu consigo a informação, onde eu vou trabalhar, mas o simples agora, né? Que a gente já sabe. É, exatamente. Não, porque as pessoas hoje em dia elas são muito imediatistas, né? Então, Totalmente. assim, a quantidade de cursos que você tem, que eu tenho, que a Ninete tem, que a Caco tem, Uhum. é enorme. E às vezes a pessoa fala, eu quero ser terapeuta, aí faz um curso de final de semana e acha que é aquilo, e não é, né? Não, Vai muito além, e é muita responsabilidade nossa em estar recomendando alguma coisa, né? exato. Então, é simples, eu quis dizer que é simples porque vocês já estudaram muito para Muito, chegar então. nesse ponto, né? Exato, porque daí, por exemplo, assim, aroma, eu já fiz curso de aroma, tipo, esses dias estava passando, acho que no Globo Repórter, né? Aí minha mãe falou assim, assiste que vai passar de aroma, tá? Daí eu falei assim, já estudei com ele, esse é outro também que eu já conheço, também é outro que eu já estudei, sabe? Então assim, você fala, já tem o livro dele, então assim, eu falei assim, nossa, tipo, dos 4 grandes produtores, né, do Brasil, e aí eu falo muito isso, eu gosto muito de fazer as coisas que são daqui. Eu respeito e eu honro muito. Então, assim, a Exatamente. marca que eu uso de óleo é uma marca brasileira, uma marca orgânica, vegana, sabe? Tipo, tem responsabilidade. Mas não tem muita gama.
gente, tá caminhando, sabe? Então, tipo, vamos dar chance, sabe? Então, assim, eu sempre vou priorizar, né, o que a gente tem aqui. E aí a naturopatia chegou para mim nesse momento. Então, é simples porque a gente torna simples. Porque a gente também poderia ter uma postura. Ah, mas aí você tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala assim, a pessoa já se perdeu no caminho, porque já ficou difícil, sabe? E era um negócio assim que eu, muito inquieta, eu buscava melhorar, e assim, eu ia nos terapeutas, mas aí você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa mudar aquilo. Como? Eu preciso saber como, eu sei que eu tenho que mudar, eu estou aqui para mudar, mas você não é que você tem que me dar um caminho, mas você tem que me dar uma luz, virar e apontar para mim, Sim. olha, vai trabalhar sua timidez. Como? Né? Então, assim, aí você vai vendo, floral de vai, tem floral para timidez. Você quer ficar mais tranquila, você quer ter mais foco? Coloca um laranja. Então, assim, sabe, assim, tipo, aí você vai Sim. falando assim, eu queria ter o norte, e as terapias me deram o norte, e hoje eu posso proporcionar para os meus pacientes esse norte, né? Porque a Você gente também sabe, passa perrengue, né? Então, é verdade. Você sabe que eu era adolescente e a minha mãe, imagina, minha mãe visionária, né? Ela fazia acupuntura e eu devia ter o quê? Uns nossa. 13 anos. E aí eu ia sempre com ela. Aí uma vez eu estava lá com, sei lá, com uma cólica, eu devia ter uns 13 anos. E E aí recebeu. todos os pontos que ele colocava, eu falava assim: isso aqui é para quê? Isso aqui é para Aham. quê? Isso aqui é para quê? Vou até citar o nome dele, porque é uma pessoa que eu adoro, Michioshi Nada. Depois eu vou marcar ele, para Uhum. ele vir aqui um dia. Eu acho difícil, mas eu vou convidar assim mesmo. E aí ele, cada agulhadinha que ele me Uhum. dava, eu falava: eu estou sentindo um fiozinho, uma Aham. descarga elétrica aqui. Uhum. E aí ele ficava muito impressionado, porque É. eu tinha uma percepção muito clara. E aí, assim, foram anos e anos. E uma vez eu trabalhava na indústria farmacêutica, tá? E aí eu estava trabalhando muito, era longe o consultório dele, e eu fiquei uma semana tomando remédio e continuava com dor. Até que teve um dia que eu falei assim: não, eu tenho que ir lá. E aí eu cheguei lá, eu estava com dor na hora. Uhum. Ele, com uma agulha, Resolveu. passou a dor na hora. Eu falei assim: eu não estou acreditando. Eu quero aprender isso aí. Eu falei, tipo, eu preciso saber isso. Pensando. E aí ele falou assim: só que agora, como você ficou uma semana tomando remédio, a gente Uhum. vai ter que trabalhar seu estômago Desintoxicar. também. Então, assim, eu sou muito apaixonada por acupuntura, Uhum. mas não é uma coisa que me encante para estudar, mas é uma coisa que eu acho incrível, maravilhoso. Eu tenho vários amigos acupunturistas, mas é o que a gente estava falando antes, né? Uhum. Às vezes a gente gosta muito de alguma coisa, como eu gosto do trabalho da Ninete, eu acho maravilhoso, eu gosto de algumas coisas pontuais, mas não com a dedicação que ela faz. A mesma coisa com você, Uhum. a mesma coisa com a Caco. Então, às vezes, a gente gosta muito da técnica, mas Mas se não para identifica com estudar, outras. É. aprofundar, né? E Uhum. assim, a gente gosta muito de trazer coisas diferentes aqui, porque a gente também se encanta, não para Sim. estudar, mas para conhecer, né? Porque conforme a gente vai contando as histórias, né? Eu me lembro que eu era bem criança, e aí, quando eu chegava lá, às vezes estava muito frio, e ele passava o algodão com álcool, e aí eu falava assim: ai, nossa, é gelado. E aí, sabe o que ele fazia? Ele Ah. esquentava o Ai, que algodão, fofura, tá vendo? juro, ele É isso, esquentava o conquistar o seu algodão cliente, seu paciente. e assim, ele era um pouco. Aí às vezes ele mexia assim na minha orelha, aí ele falava alguma coisa: ah, você tá com isso, isso, isso. Aí eu falava: você tá lendo a minha orelha? Então já Como que era pode, né? aurículo. Já Uhum. era aurículo, né? E, assim, ninguém falava em auriculoterapia, né? Então, assim, eu tenho muitas lembranças, assim, né, desse início, esse contato com a acupuntura, que era muito legal, quando não era conhecido como é agora, né? Uhum. Então, assim, e quanto mais pessoas conhecerem os pontos, né? A gente teve o professor Zé Roberto aqui, que foi meu professor de magneto, né? Ela observa também, né? E que eu adoro. Ele deu uma aula para a gente está comprando o curso dele. Aliás, eu vou fazer Uhum. um Reels falando sobre isso daqui a pouco. Assim, são várias técnicas maravilhosas, pessoas que trabalham muito com isso, né? Hoje em dia a gente está vendo tanta coisa ruim,
acontecendo ao nosso redor, mas tem tanta coisa legal, né? Tanta Sim. gente trabalhando com coisas naturais, com coisas interessantes, né? A gente fez o trabalho, o Paninete, a jornada, né? E foi maravilhoso, foi transformador. A gente tem a Caco com o trabalho dela, do Reiki, da hebraica. Eu trabalho com biorressonância, você tem um currículo maravilhoso também. Então, assim, tem tanta coisa legal que a gente sempre quer trazer esse tipo de pessoa para cá, né? Para agregar a gente, para mostrar o quanto tem ferramentas, né, de cura, de evolução. Então, assim, a Caco, você pode mostrar o mimo dela? Sim, eu vou mostrar o mimo dela. Mas É. antes de mostrar o mimo dela, só para Hum, comentar de que a gente não comentou, né? Mas é, a Ninete, ela fez uma jornada da alma, né? E Uhum. a gente é uma conhecida nossa, né? Na qual a Ninete, ela fez assim, meio que destrinchou, e conforme ela ia destrinchando, né, a árvore dessa conhecida nossa, então Uhum. eu limpava com a radiestesia, com a hebraica, sabe? Então, Ai, que massa. Maravilhoso. é né, Ninete? verdade. Então, é algo assim, sabe quando você Foi consegue conciliar incrível. uma técnica com a Vai outra? associando, vai Tudo agregando, né? complementa, né? Tudo complementa, gente. Isso que é isso que é bonito, sabe? É isso que eu acho que é legal. Quando você tem a boa intenção, Sim, o universo abre. Então, tipo, a gente tá aqui para trabalhar por um objetivo. E aí as coisas vão conectando e vai juntando, você vai atraindo, e o negócio vai encorpando. Aí quando você vai ver, você fala assim, engrenando, nossa, olha né? que É por maravilha. engrenagem, né? Engrenou. Exatamente. Foi assim, Sim. bem coisado. Maravilhoso. É verdade. Né, Ninete? Nossa, isso daí foi Contando e assim, coisando, né, Dani, Caco? pois é, foi transformador, né? Porque não foi assim, não serviu somente para essa pessoa Sim. conhecida, mas assim, para mim também, né? Por Uhum. mais que eu estava Para lá assim, todos, né? ajudando a limpar, sabe? Eu via, eu acompanhava aquele histórico, então tinha algo, sabe, dela em mim também, né? Então, Sim, Sim. foi uma coisa assim recíproca. Conforme eu limpava o dela, limpava o meu também. Então, assim, foi assim maravilhoso verdade. mesmo, né? Verdade. Bom, Tudo só a bem. Ninete mesmo, né? Para abrir o negócio e desinchar de tal forma, sabe? Eu acho que assim, eu não sei se você sabe, Michele, mas a gente se encontrou há 3 anos atrás, né? Eu encontrei as meninas, né? E o ano passado eu falei com elas para a gente formar esse projeto do Recanto. Uhum. E assim, não foi fácil, né? Não só por causa da distância, né? São vários fatores. Mas assim, hoje em dia eu falo por mim, e acredito que as meninas também por elas. Hoje em dia a gente tem muito prazer de toda segunda-feira a gente fazer o nosso podcast, porque a gente aprende tanto, a gente troca tanto, e é Uhum. sempre tão gostoso. Segunda-feira é um dia assim de renovação para mim. É Geralmente as ótimo. pessoas não gostam de segunda-feira, né? E eu adoro, porque sempre vem alguém e conta alguma coisa legal e que estimula, né, a nossa semana, a começar a nossa semana bem, com dicas legais, com Uhum. coisas que vão agregar na nossa vida, né? Então, o que a Capo falou é verdade. Sempre que a gente está trabalhando com alguma coisa, a gente sempre recorre às outras, a gente sempre agrega alguma técnica uma da outra. Então, assim, graças a Deus, assim, a gente tem aqui um mínimo de ego. Eu acho que assim, é muita pretensão falar que não tem ego nenhum, né? Mas eu Uhum. acho que é o mínimo do ego, porque a gente doa realmente o nosso tempo, o nosso Uhum. trabalho, para que a gente consiga um resultado bom. Então, assim, agora você já faz parte do Recanto, né? E tem o mimo. Então, Amém. Com as Ai, lavandas. não foi gente, lindo? que amor muito, Então, muito, muito, muito. Eu sou Viu? apaixonada. Viu que amiga Apaixonada. talentosa que você tem? Nossa, ela é maravilhosa. totalmente lavanda. Quando eu falei assim, então, tipo, eu casei agora em maio, e aí, tipo, a lembrancinha foi lavanda. As madrinhas estavam de lavanda. Foi tudo fita lavanda. E eu ainda falei pro Marcos, falei assim, nossa, eu escolhi lavanda tem 2 anos, foi quando a gente marcou.
Aí todo mundo falou assim, ai, difícil, é chato, não sei o que. Eu falei, gente, que eu jogo pro universo que vai dar um boom de lavanda. Menina, deu a cor do ano, agora é lavanda, né? Tipo, todo lugar é lavanda. E eu acho a lavanda maravilhosa, né? Sou Eu suspeita também também, porque eu adoro sou lavanda. super fã. Ficou assim, tocou a alma, realmente. Te agradeço. Maravilhoso. Ai, E todas as técnicas agregam tanto, né? Você vai ter que voltar aqui para falar de outras técnicas. A Claro, Tânia é um já prazer. veio, já falou algumas técnicas, mas assim, tem algumas ali que eu acho que vale a pena você voltar para falar mais. Mas me Vamos fala uma combinar, sim. coisa. Na radiestesia hebraica, o que mais as pessoas te pedem, assim? Eu estou precisando de uma hebraica, porque eu tenho síndrome do pânico, eu tenho medo, eu tenho depressão, ansiedade. O que que as pessoas mais procuram? É, assim, na pandemia, eu comecei a ver um perfil muito parecido dos meus pacientes. Então, assim, quando eu começava a fazer análise energética, a pessoa falou assim, eu tô muito ansiosa, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. Aí eu ficava assim, é um gatilho que te colocaram ou você realmente está ansioso? Então aí vem a análise, né? Vem a importância da avaliação. Aí eu ia conversando, 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 e aí qual floral vinha? O de impaciência. Daí eu falava assim, mas você está ansiosa pelo futuro ou você quer uma resolução rápida? Então isso também é muito importante, Sim, porque e é uma coisa também que eu falo muito assim para os meus pacientes. Quem disse que é esse sentimento, esse sentimento? Como você sabe que lá atrás você tinha uma dor? Porque a gente nasceu cru. Então, assim, quando que você aprendeu que era uma indigestão? Quando você aprendeu que era uma dor de cabeça? Qual que é a sua dor de cabeça? Eu tô com dor de cabeça onde? Eu tô com dor atrás do olho, eu tô com a testa, eu tô com a cabeça, é o topo da cabeça, é atrás, a pressão, né? Então, assim, sim. conversar, destrinchar, ver certinho, às vezes vai falar assim, talvez isso não seja. Né? Então, assim, às É, vezes a pessoa começa a vir falar assim, eu tô com muita dor de cabeça. Aí você vai, conversa, 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 conversa. De um modo sim, geral, ou tem uma dor física, ou estou muito ansioso ou estou depressivo. Porque meio que, não é que virou moda, é que veio uma tendência muito grande. Realmente, eu acredito que todo mundo está impactado com isso, mas a gente assim, eu lembro-me da Caco quando eu falei assim, a gente é uma plantinha com emoções complexas, entendeu? Então a gente não está só vivendo de ansiedade e depressão, a gente está vivendo um espectro enorme de emoções. Então, assim, não adianta só eu querer tratar a ansiedade, porque às vezes você não nem tá ansioso, você tem outras tantas coisas que a ansiedade é, sei lá, sabe? Tipo, então, assim, esse negócio eu gosto muito dessa facilidade de informação que a gente tem, mas a gente tem que muito filtrar e procurar, exatamente o que a gente estava conversando, procurar um profissional que se encaixe com a sua energia, que te ouça, que te escute, que te acolha e te consiga te conduzir nesse caminho, porque eu posso simplesmente falar assim, para ansiedade você faz isso, pratica atividade física, tal, não sei o quê. E aí, assim, também as raízes, né? Começa aquele conflito entre fisioterapia e educador físico. Em que momento a gente vai para fisioterapia? Em que momento você vai para educador físico? Em que momento você vai para nutricionista? Em que momento você vai... Então, assim, peguei, achei, não é meu. Então, eu falo assim, às vezes, dentro da fisio, a gente tem muito a questão da análise postural, da marcha, né? Então, às vezes a pessoa vem, eu tô com uma dor de cabeça. Você vai avaliar? Às vezes uma TM que está desregulada, então ela tem que ir sim, pro dentista. Então, assim, dá esse cuidado de conseguir nortear também, não é só o teu tratamento, sabe? Ela tem que ter um cuidado amplo, né? Mas eu falei uhum, muito, mas assim, da tua pergunta, o que que mais me pedem? Dor, isso é básico. sim, E aí, quem não tá com dor, ou tá ansioso ou tá deprimido. Tipo assim, e assim, às vezes até, mas você já passou, sabe, assim, e teve até uma paciente mais recente, assim, que passou comigo, aí falando, tal, não sei o quê, os problemas dela estavam relacionados com a filha dela, tal, não sei o quê, mas você já foi? Eu li na internet, falei, amiga, não faça isso. Vou te passar o telefone, é, essa é uma psicóloga, é uma psicopedagoga extremamente ótima, ela é focada em distúrbio de aprendizagem, então se você acha que sua filha tem TDAH, tem que passar com ela que vai falar, não é o Google para falar. Então, assim, sabe, tipo, aí você vai destrinchando, né, igual a gente estava falando, vai vendo qual o tratamento é mais adequado, porque daí a filha estando tranquila, aumenta mais tranquila. Então também esse é outro negócio, né? Tipo, não adianta tratar um só da família. A gente tem que entender todo esse movimento dentro de casa, né? O que sim. você precisa fazer ali para poder agregar, né? A relação familiar.
de forma E, saudável. e assim, basicamente medo, ansiedade, síndrome do Uhum, pânico, né? Basicamente isso, assim, falando a grosso modo, né? sim. Mas assim, na hebraica, você faz muito para crianças e animais? Faço para a família inteira. É, Isso, assim, eu falo faz assim para casa, que, né? aham, assim, o meu prazer, o prazer do terapeuta é quando vem a família inteira tratar, sabe? Tipo, eu Sim, gostei, posso trazer minha mãe? Meu pai, de repente, vou ver, eu tô tratando a família inteira. Então, isso é um carinho, assim, que eu recebo muito bom, assim, a indicação do teu paciente assim, é o máximo para mim, sabe? É o maior prêmio, porque a pessoa indicar, falar, olha, eu recebi, igual vocês falaram, sabe? Tipo, a gente recebeu a hebraica, a gente sabe do poder da hebraica, então, tipo, vamos falar disso porque é legal. Cara, isso é uhum, maravilhoso, assim. Então, tipo, atendo os bichinhos, já atendi bichinho que era muito atentado, já atendi bichinho que estava com sobrepeso, já atendi bichinho que não conseguia ficar sozinho em casa, que daí, tipo, foi bichinho de pandemia, então quando as pessoas começaram a voltar ao ritmo, o bichinho não sabia como lidar, já atendi, dá pra... Assim, a Hebraica, ela cria tantas possibilidades, eu quero trocar de emprego, vamos começar a trabalhar isso. Então, assim, você já uhum, conseguiu visualizar seu emprego? Vamos abrir as portas, vamos criar oportunidade, vamos energizar para aquilo acontecer. Eu quero vender a casa, vamos colocar energia para vender a casa. Então, assim, já desapegou da casa? Aí você começa a fazer uns outros estudos, né? Tipo, por que que aquilo não está sim. acontecendo? Então, ela me dá todas as possibilidades. Tudo que eu precisar tratar, eu sei que eu consigo, né? Eu Então, perguntei em relação aos bichinhos e as crianças, porque muita gente não sabe, mas eles são os mais frágeis. Então, uhum. qualquer energia negativa que Eles que tiver, pegam. cai neles, né? Então, às Uhum. vezes, a gente precisa tratar outra coisa, né? A gente sabe, Exato. o que tem que fazer, mas é sempre bom a gente deixar claro que os bichinhos pegam, né? Toda a rebarba da Totalmente. gente, né? Tudo que Uhum. seria para a gente, eles pegam. Então, assim, não é justo, né? A gente tem que ter Então, consciência disso, né? Para minimizar os problemas, né? Identificar que está acontecendo muitos problemas com os bichinhos, então analisar aquilo. E tanto a hebraica, a radiestesia, algumas técnicas, elas identificam o tratamento, né? Às vezes o tratamento é na casa, como você falou, você acaba tratando a o família toda, ambiente, né? E o bom é a gente ter essa consciência de que precisa tratar o todo, né? Às vezes a pessoa quer uma coisa imediata, né? Às vezes é um pouquinho mais complexo, né? Então, assim, eu estou falando isso porque tem acontecido bastante. Como eu brinco com um amigo meu, eu sempre falo, é raro, mas acontece muito. A gente sempre brinca com isso. É raro, mas acontece muito. Então, assim, a quantidade de bichinhos que têm ficado doente, as crianças. Então, só para as pessoas terem esse cuidado e tratar realmente a casa, né, energeticamente a casa, aos adultos mesmo, né, porque as crianças acabam sofrendo bastante, e os bichinhos também. Então, é importante a gente falar isso aqui para as pessoas começarem a dar atenção para isso também, né? E a gente está aqui para totalmente. isso, né? A gente está aqui para isso. Eu costumo falar assim, a gente também já fez um curso de harmonização de casa, de tratamento de casa. E aí, quando a gente Sim, fala assim, vazamento, coisa quebrada, muita coisa entulhada, coisas que você não usa. Aí, quando a gente vai fazer a avaliação, qual que é o seu relacionamento com a casa? Você gosta de estar ali? Sabe? Você gosta de voltar para casa depois do trabalho? Qual que é o seu primeiro sentimento? Eu não quero voltar para casa. Então, talvez é possível mudar de casa? Qual é o sentimento? Porque assim, gente, a casa tem sentimentos também, né? Tem uma sim, vibração. Então, assim, se você sai do seu trabalho super estressado, aí você não pode brigar dentro do trabalho, você chega dentro de casa e vai brigar com sua família, como que você quer ter um ambiente harmonioso? Como que você quer ter um bichinho saudável? Ele vai buscar. Aí não dão conta, não sei cuidar de planta. Talvez, né? Vamos, né, procurar a raiz disso, né? A plantinha tá ali, né? Tipo, eu devo também, né? Tá, a energia tá lá, tal. Então, assim, acho que tudo isso são pontos para você ver em que momento você tá da sua vida. Então, sabe, tipo, eu ganho flor, a flor morre. Vamos, né, tratar isso. sim. Ganhei o bichinho não para de ficar doente.
Vamos tratar isso. Ah, minha casa só tem coisa quebrada, né? Vamos tratar isso. Qual que é a raiz para você acumular? Por que que você não tá feliz na sua casa, sabe? Foi o que eu falei assim, gente, a casa da gente tem que ser o lugar mais feliz, porque é onde você tá, sabe? Onde você pode ser você, sabe? Porque às vezes você está num trabalho que você não gosta e tudo bem, você tá com um propósito ou não. Isso também é uma coisa para a gente analisar. Eu estou desempenhando aquele negócio, e assim, o seu trabalho faz mais bem ou faz mais mal? Ah, faz mal, mas eu preciso de dinheiro. Muda a sua visão. Então, tipo, eu estou nesse propósito de juntar esse dinheiro para poder realizar meu sonho. Qual que é o seu sonho? Você tem um sonho? Você não tem? Isso a acupuntura também vê. Ah, não tenho sonho, rim fraco, sabe? Vamos tonificar o rim, vamos colocar mais energia nesse corpo para poder reagir, sabe? Então, acho que tudo é plausível de mudança, tudo é plausível de mudar, de melhorar, de ascender. Então, tem que ter essa análise, sabe? Assim, você tem que É, virar e falar, eu tenho que estar feliz na minha casa. Se eu não estiver feliz na minha casa, onde eu vou estar feliz? exatamente. Agora, vamos contar para o pessoal que antes da gente começar a gravar, você estava congelando, você estava caindo, né? E a gente Acabou estava a até em luz aqui. dúvida. Acabou a Se eu luz. conseguir. E a gente estava em dúvida se a gente ia conseguir fazer. E a gente começou a gravar e tudo fluiu Tudo deu super bem, certo. né? Energia, gente, conspirou a nosso Exatamente. favor. É um clássico, né? Exemplo do que está acontecendo, né? Eu estou muito feliz que a gente conseguiu gravar, que a gente foi firme no propósito, né? Foi, deu De que a certo. gente ia gravar. Eu falei, Acreditou não, e deu certo. vamos Vamos. fazer. E você praticamente não teve mais nenhum problema, né? Não Foi muito congelou, bom. né? A gente estava quase desistindo, mas eu falei, não, vamos tentar, e Vamos vai dar fazer. certo, né? E graças a Deus, né, deu tudo certo. Estou super feliz que a gente conseguiu gravar Ah, hoje, né? eu concordo. Eu acho que tudo tem, É? assim, o seu propósito. Então, vamos tentar. Porque eu ainda sou muito dessa opinião e eu sempre fui, assim, até antes de aprender e estudar tudo isso que eu estudei. Se eu não acreditar que vai dar certo, qual o intuito de eu fazer o negócio? Não Então, é? assim, ou a gente vira e fala assim, vamos, igual vocês falaram, vamos, a gente já tá aqui. Se não der, a gente marca para outro dia, mas aí Vamos vai e flui. É a tentar. mesma coisa para eu tentar na minha vida, gente. Se eu não for tentar 100%, se eu não tiver no meu coração, Até a eu já tô luz falando que vai dar caiu, né? errado. Até Até a luz faltou caiu. luz. Faltou luz, você caiu, congelou várias vezes. A gente Não começou a voltava. gravar, ficou tudo Deu bem, tudo né? certo. Tudo pleno. Olha, É foi isso aí. maravilhoso. Adorei te conhecer. O Ai, seu Um que astral prazer. super, super lá no alto. Tanto que a gente Tá bom. conseguiu fazer, Aham. né, com muita alegria. E você já está convidada para voltar para falar sobre outras técnicas que você usa, né? Você já deu um gostinho para o pessoal te conhecer um pouco. E com certeza em 2023 a gente quer você de volta para contar mais coisas, Ah, mais novidades, projetos, uhum, tá? com certeza, será E uma aí, honra. conte sempre com a gente para estar na sua história também, Ai, Agradeço. tá gratidão, bom? Miri. Ai, foi ótimo, viu? Deu tudo certo, graças a Deus, viu? É, olha, muito bom. Tá? Fiquei muito É. feliz em conhecer um pouquinho mais da Hebraica, de você, e estamos aqui juntas, tá bom? Um Ai, beijo gratidão. grande. Combinado? Ó, como você fez com a Beijão. gente, Beijão. tá? Até Tchau. a próxima. Até Até a a Beijo. próxima, próxima. viu? Uhum. Uhum. Obrigada. Beijo. Beijo.